Olá, meus amores, bom dia. Olha a tia Érica para mais uma aulinha com vocês. E hoje a nossa aulinha será de História. Então vamos pegar o livrinho de vocês e abrir, na página 298. Vamos lá? Todo mundo abrindo para acompanhar a aulinha, tá certo? Então, na página 298 tá assim, a contagem do tempo. Nós sabemos que para a gente estudar a história, nós falamos muito das coisas que aconteceram no passado. História é a história de algo. Nós temos a nossa história, o país tem a sua história, o mundo tem a sua história. E para nós conhecermos a história, né? De lá do comecinho até hoje, nós precisamos contar o tempo. Então, de que modo é feito isso aí? Vamos descobrir um pouquinho. Os acontecimentos que fazem parte da história ocorreram em determinado período de tempo, marcado em dias, anos, décadas, séculos e milênios. Para facilitar a contagem de longos períodos de tempo, é comum agrupá-los em séculos. Um século reúne acontecimento de um período de 100 anos. Então, veja só, a cada um século é reunido aí período de a cada 100 anos. Então, tia Érica vai mostrar aqui a vocês. No próprio livrinho de vocês, tem essa tabelinha aqui, onde está marcando os séculos. A gente já sabe que o século é o período reunido de a cada 100 anos. Então, tem assim, período do ano 1 ao ano 100. Então, se for período do ano 1 ao ano 100, nós dizemos que tem um século. Não é verdade? Então, do período do ano 101 ao ano 200, de 101 ao 200, nós falamos que tem 2 séculos. Porque nós temos que entender que o século é medido a cada 100 anos. Tá certo? Então, mas se um século é medido a cada 100 anos e 10 anos? 10 anos é bem antes, né? Bem menos que 100. 10 anos é medido de que forma, tia? Então, quando algo aconteceu há 10 anos, nós dizemos que 10 anos é igual a uma década. Se você tem aí 10 anos, isso quer dizer que você já tem uma década. Se o fato aconteceu há 100 anos, foi um século. Então, a cada 100 anos representa um século. E 1000 anos é um milênio. Se aconteceu há 1000 anos atrás, isso quer dizer que tem um milênio. Vamos aí repetir. 10 anos representa uma década. Um século, 100 anos. E 1000 anos representa um milênio. Tá certo? Então, no próprio livrinho de vocês tem assim: do ano 1401 ao ano de 1500, quando o nosso país, o nosso Brasil foi descoberto. Em que século nós estávamos? Nós estávamos no século XV. Então, como se fala, também tem aí, que é século XV, e como se escreve? Século XV. Observe que, como nós escrevemos, é com os algarismos romanos, tá certo? Quando nós falamos de século e vamos escrever o século, nós temos que nos lembrar dos algarismos romanos. Temos que lembrar que os algarismos romanos são escritos por letras. Letras que representam os números, tá bom? Para calcularmos em que século um fato ocorreu, consideramos a data inicial do século e o final dele. Assim, o século XXI começou no dia 1º de janeiro de 2001 e terminará no dia 31 de dezembro de 2100. Então, as pessoas que nasceram, os fatos que ocorreram entre 1º de janeiro de 2001, quer dizer que estão ainda neste século. Nós estamos em 2021, faz 2 décadas, não é? Que nós estamos no século 21. Por que 2 décadas? Porque é 10 mais 10. 2 décadas é 20. Então, nós estamos no século 21 há 2 décadas. Então, vocês que nasceram agora, nesse século, não é?
Esse século só terminará em 31 de dezembro de 2100. Né? Até lá, muitas e muitas coisas irão acontecer. Nós podemos dizer que no século XXI houve a pandemia que parou o mundo todo. Então, esse século também ficará marcado, tá certo? Por suas histórias, por suas percas, dores, lutas e também por suas vitórias, não é verdade? Então, futuramente, a outra geração, quando vier estudar sobre o século XXI, lá vai estar escrito essa história que nós estamos vivenciando hoje, não é? Então, os números romanos são escritos com letras, portanto, essas letras representam números. Observe a numeração romana até o número 20. Lembre-se, para a gente escrever o século, nós escrevemos em números romanos. Então, aí na página 298, continua-se com a tabelinha, onde está escrito os números indo-arábicos, que todos vocês sabem que os números arábicos é o número que nós escrevemos normalmente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E os números romanos, que são escritos através de letras. O número 1, no número romano, é escrito representado pela letra I maiúscula. O número 2, 2 Is. O número 3, 3 Is. O número 4, IV, escritos maiúsculos. O número 5, V. 6, VI. 7, V, 2 Is. 8, V, 3 Is. 9, IX. E 10 é representado pela letrinha X. 11, XI. 12, X, 2 Is. 13, X, 3 Is. 14, X, I, V. 15, XV. 16, XVI. 17, XV, 2 Is. 18, XV, 3 Is. 19, XIX. 20, 2X. E 21, que é o século que nós estamos, XXI. Tá certo? Qualquer dúvida, consulta a tabelinha que está aqui, ó. Então, vamos aí à página 299 e vamos falar um pouquinho sobre os calendários. Então, por que os calendários? Porque os calendários, ele é uma representatividade daquilo que nós estamos vivendo e de como nós organizamos os dias, os meses, os anos, tá certo? Então, calendários são maneiras organizadas de dividir e contar o tempo, tendo como base principal a observação astronômica dos ciclos do Sol e da Lua. O que adotamos desde o final do século, que século é esse aí? 16, não é isso? É o calendário gregoriano, seguido pela maior parte da população de nosso planeta. Então, ó, que calendário é esse? O calendário gregoriano é justamente esse calendário que tia Érica vai mostrar aqui para vocês. É o calendário utilizado através da posição do Sol que os astrônomos pesquisam. Então, ó, ele é organizado, né? Ele é organizado aqui, ó, por data. Nós temos aí o calendário de 2021, que é o ano em que nós estamos. Os meses do ano, não é? Que são os 12 meses, começando por janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro, que é o último mês do ano, o mês 12. Então, hoje, por exemplo, hoje nós estamos no mês 3, é uma quinta-feira e é 18. Hoje é 18 de março, uma quinta-feira. Então, através desse calendário, nós organizamos aí, né? Nós podemos contar o tempo, nós podemos contar os meses, nós podemos contar os dias que nós estamos e nós podemos observar aqui, ó, que somos divididos em 365 dias. Não é isso? Então, a maioria dos países, a maioria dos povos usa esse calendário para se orientar. Mas há outros em uso hoje
hoje em dia, por grandes parcelas da humanidade, como o calendário islâmico, o calendário judaico e o calendário chinês. Então, vamos ver um pouquinho aí sobre a linha do tempo. Todo mundo pode fazer até a sua linha do tempo. A linha do tempo é uma representatividade que pode ser da sua vida, pode ser de datas importantes aos dias atuais e pode ser do nosso país, do mundo, de algum fato que aconteceu. Então vamos ver como é isso aí. Podemos representar os acontecimentos em ordem cronológica, ou seja, por uma sequência de datas, em uma linha única que corresponde a um período de tempo. Essa forma de representar os acontecimentos se chama linha do tempo. Ela é lida da esquerda para a direita ou de cima para baixo, do acontecimento mais antigo ao mais recente. Se você for fazer a linha do tempo da sua vida, por exemplo, deixa a tia Erika apagar aqui. Então, você vai fazer o seguinte, fará a linha do tempo, não é isso? E colocará os pontinhos aqui, ó. O pontinho vai representar os fatos importantes. Então, nós vamos começar pelos fatos mais antigos. O ano que você nasceu, por exemplo. Se você nasceu em 2010, você pode colocar ano do meu nascimento. Então, você vai colocar aqui, ó, 2010. Outro fato importante pode ter acontecido no ano de 2012. Então, você vai contar aqui um fato importante. Outro fato importante pode ter acontecido no ano de 2015. Aí você conta o fato. Outro fato importante, até chegar no ano em que você está. Que ano nós estamos? No ano de 2021. Então, acontece dessa forma a linha do tempo. Acontece do fato mais antigo até os dias atuais. Vamos observar uma linha do tempo que está aí no livrinho, na página 299. Se colocarmos alguns fatos da história do Brasil em uma linha do tempo, ficaria assim. Exemplo. Há 20 mil anos atrás, veja que ele começa com a data mais antiga, já havia habitantes nas terras que seriam o Brasil. Em 1500, os portugueses encontraram essa terra. Em 1822, o Brasil se tornou independente de Portugal. Em 1889, o Brasil adotou a República como forma de governo. Então, ela pode continuar, não é? Porque aí parou em 1889. Então, nós já estamos no ano de 2021. Vários fatos históricos aconteceram. E vocês podem pular, não é? Observem que passou de 20 mil anos atrás ao ano da descoberta do Brasil. Então, os fatos históricos organizados na linha do tempo são os fatos mais importantes e relevantes que aconteceram na nossa história. Então, vamos relembrar aí, para que estudar história? Você viu que a história nos ajuda a entender muitas coisas sobre a maneira de viver dos seres humanos. Estudar o passado, seja da humanidade inteira, seja apenas do nosso país. Então é importante para conhecermos como eram as sociedades humanas em diferentes tempos, no passado e no presente. Estudar história é também muito importante para entendermos por que existem problemas em uma sociedade, tais como fome, desigualdade social, pessoas desabrigadas, crianças exploradas que não têm seus direitos respeitados. Procurando no passado, encontraremos as origens de todos esses problemas e teremos as chances de pensar em soluções. Então, estudar história, além de nos explicar por que vivemos em determinada situação no presente, pode ajudar a construirmos um presente e um futuro melhores para a nossa geração e as que virão depois de nós. Então, história é uma matéria super importante a ser estudada, porque ela vai nos ajudar a conhecer a nossa história do passado e a melhorarmos nos dias atuais. Então, por que falamos português? Por que o Brasil tem um tamanho atual? Por que existe o samba e as brincadeiras do carnaval? Tudo isso nós conhecemos aqui, né? Estudando a história do nosso país e o nosso passado.
As respostas para essas perguntas são dadas pelo estudo da história do Brasil. Então, ó, na página 300, você vai responder a atividade de hoje. Relacione os séculos e os anos, A, B e C. Você vai ver que século é esse aí. Qualquer dúvida no século relacionado aí em algarismos, volta lá para a tabelinha que tia Érica mostrou a vocês, tá certo? E marca A, B ou C. Quantos anos indicam? Uma década, um século, um milênio. Tia Érica falou, não foi? Escreva os séculos em algarismos romanos. Você vai escrever aí os séculos em algarismos romanos. O quarto, responda as questões sobre: em que século você nasceu? Em que século nasceram seus avós? Em que século estamos hoje? Então, vocês vão responder. Tudo isso tia Érica também falou. Em que século aconteceram os seguintes fatos da história do Brasil? A chegada dos portugueses em 1500. A descoberta do ouro em Minas Gerais em 1693. A independência do Brasil em relação a Portugal. Lembrem-se que os séculos são calculados a cada 100 anos, tá certo? Respondam aí essas perguntinhas em números romanos, não é? Coloque século escrito, depois coloca em número romano, tá bom? E ordene os acontecimentos abaixo na linha do tempo. Lembre-se, os mais antigos é o que vem primeiro. Você vai ler as frases e vai ordenar na linha do tempo, tá certo? Um grande beijo. Fiquem com Deus, se cuidem, cuidem de você, cuide da sua família. Não saiam de casa e, se sair, usem máscara para que nós possamos voltar o mais rápido possível para a nossa escola e nos encontrarmos todos os dias. Não é verdade? Outra coisa também que tia Érica quer falar. Amanhã não tem aula online. Por quê? Porque amanhã é feriado municipal. É o dia do nosso padroeiro, padroeiro da nossa cidade. Então, não haverá aula. Mas segunda-feira, tia Érica volta novamente com a videoaula para vocês, tá bom? Fiquem com Deus e se cuidem.